Gente, o tema da mensagem de hoje é enfrentando territórios desconhecidos. Vocês saibam que os romanos, quando eles iam confeccionar um mapa, quando chegava na fronteira de territórios desconhecidos, eles colocavam leões, desenhavam leões, como que dizendo, olha, não passe daqui, porque o que vem depois é desconhecido, pode ter coisas horríveis, né? Na Idade Média, eles passaram a usar dragões e serpentes. A verdade é que enfrentar territórios desconhecidos que o mundo inteiro é conhecido. Tudo bem, as fronteiras geopolíticas até pode ser, mas nós estamos vivendo um tempo em que as mudanças são tão extraordinárias. Nós já tivemos na história dos homens alguns momentos que mudaram a história, que foram literalmente novos territórios, né? Como, por exemplo, a Idade Média com a Renascença, o Iluminismo. Depois, mais para frente, a Revolução Industrial mudou a história dos homens, né? Mudou a maneira como os homens se relacionavam. Só que hoje, nos últimos 30 anos, nós estamos vivendo a maior de todas as revoluções, que é a revolução tecnológica. Está mudando tudo, gente. Em 30 anos foi descoberto o computador, o celular, a internet, e agora nós estamos entrando numa fronteira que nós nem sabemos muito bem até onde vai dar, né? E com isso, com essas mudanças, nós estamos tendo mudanças morais, éticas, espirituais, e certamente todo mundo que passa por isso enfrenta uma certa insegurança, né? Eu me lembro, quando eu penso nesse tema, eu me lembro do desafio, né, que o povo de Israel teve que enfrentar para entrar na terra prometida. Também era um território desconhecido, porque embora Deus houvesse prometido que a terra manava leite e mel, 40 anos antes, com Moisés, por conta de todos os gigantes que eles tinham que enfrentar, o povo negou fogo, descreu, e por causa disso Deus falou, olha, nenhum desses que descreu vai entrar na terra prometida. Lá em Josué capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Ou seja, uma geração inteira deixou de romper em direção a novos territórios, porque não creu, e Deus falou, olha, não creram em mim, vão ter que morrer, porque desses aí ninguém vai entrar, né? Mas agora está uma nova geração, juntamente com Josué, Caleb, né? E estes creram, né? Esses creram, só que entre o povo de Israel e a terra da promessa tinha o Rio Jordão. E aí vocês vão dizer, mas o Rio Jordão é um obstáculo grande? Na maior parte das vezes, não. O Rio Jordão, na maior parte do ano, ele tem, em média, de uma margem até outra, no máximo 30 metros, às vezes até menos. Só que na época da cheia, quando transborda o rio, vai para 500 metros a margem. E Deus mandou o povo cruzar, adivinha quando? Na época da cheia, na época da colheita. Parece que Deus ama fazer isso com a gente, não é verdade, gente? Deus ama dificultar o teste. Por quê? Porque Ele quer que o povo creia nas promessas. Então, quando você estiver diante de um desafio, gente, lembre-se, o Deus que prometeu é poderoso para cumprir, mas Ele não vai facilitar muitas vezes, não. É padrão de Deus, às vezes, dificultar, não é? Você vê, por exemplo, Gideão tinha que enfrentar os medianitas, vieram 30 mil homens, foram dispensados, lutaram com 300. Quando Nabucodonosor foi exigir que aqueles 3 jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abdinego, o adorassem, e eles se
recusaram a dobrar o joelho, o que Nabucodonosor fez? Fez com que a fornalha fosse acesa e aquecida 7 vezes mais. Deus está dificultando aí, né? É por isso que Elias, quando foi fazer aquele sacrifício para Deus mandar fogo, ainda jogou água. Deus, ele muitas vezes vai dificultar o teu teste, bem. Então, não acha ruim não, porque a terra da promessa vai valer a pena. Diz assim, a terra da promessa vai valer a pena. É por isso que Jesus, quando foi curar Lázaro, atrasou para que ele pudesse morrer antes. Porque Jesus não queria curar Lázaro, queria ressuscitar Lázaro, amém? Ou seja, Deus queria que aquele povo soubesse que entrar numa terra prometida com 3 milhões de pessoas, não haveria jeito se não houvesse a intervenção sobrenatural dele. Então, gente, quando a gente olha para Josué capítulo 3, que é esse momento crucial em que eles vão ter que entrar numa terra nova, numa terra desconhecida, Deus me deu, ao refletir nesse texto aqui, 3 lições muito importantes para cada um de nós que está enfrentando algo novo na sua vida. Às vezes é um emprego novo, às vezes é uma cidade que você mudou, às vezes é uma circunstância nova que a tua família está passando. São desafios que a gente pode aceitar por saber que Deus está conosco, amém? Então eu quero hoje aqui, nesse texto de Josué capítulo 3, falar de 3 lições importantes para a gente ser encorajado, enfrentar o novo e viver a bênção e a promessa de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não importa se você vai ter que viver uma nova história, um novo desafio, se você entender essas lições, você vai ser abençoado e vai conquistar o que Deus tem para você, amém? Queridos, a primeira provisão de Deus, ela está por trás de nós. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você e eu reflitamos. Como é que a gente enfrenta o desafio com confiança? Olhando para trás e se lembrando o que Deus fez. Quantos aqui tem alguma lembrança de algum milagre que Deus já fez? De algum livramento, de alguma bênção num momento de dificuldade? Você lembra disso? Então, quando você estiver diante de um novo desafio, lembra de novo. E olha, lá em Deuteronômio 8:2, Moisés já sabia disso. Moisés não ia entrar na terra prometida, mas ele estava preparando o povo. Olha o que ele diz em Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus está dizendo para a gente que a gente tem que lembrar. Quando Deus te dá uma bênção, quando Deus te dá um livramento, você não pode se esquecer nunca mais disso. Porque em algum momento, essa lembrança, essa recordação vai ser importante para que você enfrente os próximos desafios. É como se Deus estivesse pegando uma caneta, né? Dessas canetas que você faz, como é que chama essas canetas? Marca texto, e sublinhasse, né? Aquela área da tua vida em que Ele fez algo tremendo na tua vida. Trazer a memória. Deus está falando, olha, por 40 anos, gente, vocês ficaram no deserto e eu cuidei de vocês. Eu estava lendo um dia desses, né? Deuteronômio, que é o livro especial mais amado por Jesus. Lá no capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Olha que tremendo, gente. Por 40 anos as sandálias dos pés não gastaram, a roupa não envelheceu, porque Deus cuidou deles. Um general americano, desses caras que cuidam, né, de provisão para o exército, ele era crente e um dia ele falou, eu queria fazer um levantamento de como é que era levar 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto, o que demandou, né? Então ele começou a fazer um estudo a respeito disso, como é que era para manter
3 milhões de pessoas no deserto. Olha, gente, ele descobriu que Moisés necessitava de 1.500 toneladas de alimento por dia. 1.500 toneladas de alimento por dia. Isso seria o equivalente a encher um trem, 2 trens com vagões, trens de 1,5 km de comprimento. Ou seja, 2 trens, 3 quilômetros de comprimento de alimentos todos os dias. Ele chegou à conclusão também que seria o equivalente a encher 2 trens de mais 1,5 km com água. Seria também necessário ter madeira, para poder cozinhar os alimentos. Então ele falou de 4.000 toneladas de madeira, o que daria mais 1,5 km do trem. Eles teriam que ter água para beber, para lavar pratos, para tomar banho. Tudo bem que eles não deviam tomar banho todo dia, mas algum banho tomava, né? E ele chegou à conclusão que era necessário 40 milhões de litros por dia, gente. O que encheria um tanque, um trem de 3 quilômetros com vagões tanques, Agora, Deus não usou trens para trazer o alimento e nem água. E todos os dias o alimento caía do céu, em frente às tendas. Cada dia dos 40 anos foi um milagre. E eu quero dizer para você que muitas vezes você está olhando, esperando que os recursos naturais venham, e Deus está te dizendo: aprenda primeiro a viver no milagre, porque tem momentos na vida da gente que Deus dá a provisão natural, e há momentos na vida da gente que a provisão vem sobrenaturalmente. Quantos podem dar um glória a Deus aí, uma salva de palmas para Jesus? Mas por que Deus manda o povo se lembrar? Porque ele sabia que o povo estava com medo. Ele sabia, gente. Ele sabia que o coração deles, ainda que eles fossem enfrentar, era algo novo, assim como a gente. Nesse período de pandemia, quantos de nós ficamos sobressaltados por causa da mudança que o mundo teve? Mas a gente tem que sempre lembrar que Deus, a presença de Deus, diga a presença de Deus, a provisão de Deus está sempre por trás de nós. Ou seja, antes de a gente chegar no lugar, Deus já passou por ali e Ele já cuidou de cada um de nós com todas as necessidades que a gente tem. Ele fez para o povo de Israel, Ele faz hoje também. Amém? A segunda lição que eu aprendi aqui no texto de Josué 3 é que a presença de Deus está ao nosso lado, ou dentro de nós agora. No caso deles era ao lado, Lá em Josué capítulo 3, versículo 1 a 3, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis também vós do vosso lugar e a seguireis. Gente, os capítulos 3 e 4 de Josué, a figura central do capítulo é a arca da aliança. A arca da aliança, nesses 2 capítulos, é mencionada 17 vezes. E 5 vezes de maneira indireta, porque é mencionada o seu pronome. Então, 22 vezes em 2 capítulos. Ou seja, é muito importante que a gente entenda o significado aqui. Durante o período no deserto, Deus conduzia o povo com uma coluna de nuvem durante o dia. E à noite era uma coluna de fogo. Se a coluna andasse, o povo andava. Se a coluna parava, o povo parava. Mas a coluna, ela representava a liderança, a condução de Deus. Mas no Velho Testamento, o que mais representava a presença de Deus era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, gente, ela tinha
dentro de si as 2 tábuas da lei, né, que Moisés recebeu ali no Sinai. Tinha a vara do Arão que floresceu. Tinha também um vaso com maná, lembrando das provisões de Deus. Mas a arca era tão importante, gente, que quando a arca estava no exército, o povo cria que eles iam vencer qualquer guerra. Quando a arca era retirada, eles temiam perder as guerras. E isso não era uma superstição, isso era uma realidade. Lá em Josué capítulo 3, versículos 10 e 11, olha o que a Bíblia diz. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Josué está dizendo: olha, Deus está com vocês, porque a arca está no meio de vocês. E por causa disso, todos esses povos vão ser derrotados. Então, a primeira razão porque eles podiam entrar com confiança é porque toda a provisão de Deus estava atrás deles. Quando eles chegavam, já tinha a provisão de Deus. Mas também porque a presença de Deus estava com eles. Não é isso? Então, a arca lembrava ao povo que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. E eles receberam ainda uma instrução ainda mais interessante. A arca não podia andar colada no grupo de pessoas. Ela tinha que estar adiante deles aproximadamente 900 metros. Eu vou ler o texto para vocês. Olha, Josué 3,4 diz assim: contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Olha, gente, um côvado é a distância do cotovelo até a ponta do dedo. É aproximadamente 45 centímetros. 2.000 côvados dá 900 metros. O que Deus está falando? Olha, a arca tem que ir adiante de vocês 900 metros. Por quê? Para que vocês possam conhecer o caminho que ela está fazendo, porque é um caminho novo, que vocês nunca fizeram. Agora, por quê, pastor? Porque, gente, na multidão, se ela ficasse colada, só aqueles da frente iriam vê-la. Mas quando ela ficava a 900 metros, todo o povo conseguia enxergar a arca. Ou seja, Deus está dizendo para vocês: você não pode ver a arca pelos olhos dos seus líderes. Você tem que ver o caminho que Deus está fazendo. Amém ou não? Tudo bem, Deus coloca líderes na nossa vida. Ótimo, que bênção. Mas Deus está dizendo: olha, eu estou no meio de vocês, mas eu quero que todos vocês vejam o caminho que a arca está fazendo, quando vocês fizerem um caminho novo. Amém? Então, a presença de Deus é uma garantia que a gente tem quando a gente vai enfrentar algo novo, quando a gente vai entrar num território desconhecido, num território novo. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus pessoalmente. Precisamos enxergar o caminho de Deus na nossa vida quando a gente for enfrentar novos territórios. Amém? Isso é muito importante, gente. Quantos se lembram aqui de um apóstolo que andou sobre as águas? Qual era o nome dele? Pedro. Por que ele conseguiu andar sobre as águas? Porque Jesus mandou, né? Ele era corajoso, ele foi topetudo, né? Ah, é o Senhor mesmo, Senhor? Me manda ter andando sobre as águas e ir contigo. Jesus falou: pode vir. Ele pagou para ver, Jesus pagou em cima, né? Me manda aí. Tá bom, então vem. Aí ele foi. E ele começou a andar. Mas aí ele tirou os olhos de Jesus e olhou para onde? Para as ondas e para o vento. O que aconteceu com ele? Começou a afundar. Gente, vou dizer uma coisa para você. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Seu nome está escrito no livro da vida? Mas você pode afundar? Pode ou não pode? Será que tem um crente super-homem que é invulnerável? Se você tirar os olhos do Senhor,
você vai afundar. Por isso que Deus, Ele queria que o povo enxergasse a arca, porque a arca era a prova da presença de Deus. Sabe, eu quero falar 3 coisas a respeito da presença de Deus, para você nunca mais esquecer, porque teve tudo a ver aqui na história de Josué e do povo que ia entrar na terra prometida, mas tem a ver com você também. Em Josué capítulo 3, o que representa a arca mesmo, gente? Fala bem alto aí. Mais alto. O que representa a arca? A presença de Deus. Olha o que diz Josué 3:6. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Diz assim: a presença de Deus estava adiante do povo. Diga assim, na frente. Mas lá no versículo 17, a Bíblia diz assim, Josué 3,17: porém os sacerdotes que levavam a arca, lembra, eles estavam indo na frente, né? A arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Diga assim, no meio. Primeiro texto, a arca estava adiante. Aí ela foi, quando pisaram o Jordão, botaram o pé na água, ele abriu. Abriu e a arca foi até o meio do Jordão. A arca não seguiu reto, parou no meio. E quando ela parou no meio, o povo ia passando por ela. E a arca no meio da prova, no meio do desafio, no meio do obstáculo. Então, a presença de Deus, primeiro, ela vai adiante de nós. Mas ela também está no meio de nós. Glória a Deus, no meio da guerra, no meio do obstáculo, no meio da dificuldade. Mas há uma terceira posição da presença de Deus, que está lá em Josué capítulo 4, versículo 11. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. O primeiro texto, ela estava onde? Adiante. Foi e abriu o Jordão. Mas aí depois ela parou no meio e o povo passou. Mas por último lugar, ela ficou atrás deles. E depois que eles passaram, os sacerdotes saíram de trás, passaram no meio do povo e assumiram de novo o lugar, a retaguarda. Na retaguarda não, na vanguarda, e ficaram à frente do povo. Então a presença de Deus, queridos, ela está atrás de nós, nos dando retaguarda e cobertura. Ela está no meio da guerra, para que o obstáculo que a gente tem que passar tenha o poder sobrenatural de Deus na nossa vida. Mas Ele vai à nossa frente, para que Ele possa desbravar os caminhos que Ele tem para você. Então, esse território que você está enfrentando, desconhecido para você, mas não é desconhecido para Deus, porque a presença de Deus está diante de nós. Amém? Vocês se lembram daquele cântico que fala: Senhor Deus está no meio de ti? Lembram disso? Senhor Deus te salva, sobre ti alegrará, Ele te renovará, e sobre ti a alegria. Glória a Deus. Querido, você nunca esteve sozinho. A presença de Deus está na tua vida. A presença de Deus. Daqui a pouco o Daniel Cursino vem aqui dar um testemunho. Essa semana ele perdeu a sua companheira, a Débora, uma pessoa extraordinária. E é incrível ver como Deus está, sabe, guardando o coração dele, né? Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, a gente vai perder uma pessoa querida. A sensação é que a pessoa vai se descabelar, né? A grande maioria das pessoas fica assim. Mas quem tem o Senhor experimenta
uma paz que excede o entendimento. Amém, queridos? Então eu quero que vocês saibam que a presença de Deus esteve com o povo, na sua retaguarda, no meio do povo e também adiante. E o mesmo acontece na nossa vida. O mesmo acontece com Jesus na nossa vida. Ele já estava conosco muito antes dele encarnar, porque ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já estava na nossa vida antes da gente existir. Mas ele está conosco também, porque o seu nome é Emanuel, Deus conosco, amém. E ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, não vai haver um minuto, um segundo da tua vida que Jesus não esteja com você, amém. Mas ele também vai adiante de nós, porque ele conhece o futuro. O futuro é desconhecido para nós, mas não é para ele. Ele está adiante de nós. Lá em Isaías capítulo 43, versículos 1 a 5, Deus fala assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, muito antes de Israel existir. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Olha aqui, Isaías está profetizando aquilo que Josué e o seu povo já tinham vivido. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Viste que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Deus está falando, olha, eu tenho provisão para você. E provisão é uma palavra que já significa, pró é antes, visão é antes. Quando Deus provê, é porque Ele já viu antes. Diga assim: Deus me conhece desde a eternidade. Então não tem essa de você enfrentar uma situação que você não sabia o que você tinha que enfrentar, mas Deus já sabia. E Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, amém, irmãos? Então não duvide, pode aplaudir, creia nisso. Deus, Ele tem a provisão na sua vida. A provisão é antecipada. A presença de Deus é junto de nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Mas eu quero falar em terceiro lugar da promessa de Deus adiante de nós. Diga assim: no passado, a provisão, a sua presença é junto de nós. Mas no futuro, nós temos a promessa adiante de nós. E lá em Josué 3, 15 e 16, a gente lê: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, ou seja, era o tempo de colheita, era o tempo da enchente mesmo, tinha transbordado, né? Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. A palavra Jordão no hebraico é Yardenit. Vem do verbo Yarad, que é descer. Porque o Jordão, gente, é uma ribanceira. Ele nasce lá no Monte Hermão, a mais de 1.500 metros de altura, de altitude, e ele morre lá no Mar Morto, a 430 abaixo do nível do mar. Então o Jordão, ele é uma ribanceira mesmo. Por isso que ele chama Yardenite, aquele que desce. Entendeu? E o que o texto está dizendo é que as bordas estavam todas cheias de água, não é? Só que quando os sacerdotes puseram o pé no Jordão, gente, a arca diante do povo, o Jordão parou. Foi feita uma barreira, né, do lado esquerdo que estava descendo.
E do outro lado, que ia até o Mar Morto, também o texto diz, né? Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito de longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Quer dizer, mingou, né, as águas, porque já não tinha mais água alimentando ali. Então passou o povo de fronte de Jericó. Bom, Jericó já é uma cidade, é a cidade mais baixa do mundo. Jericó está aproximadamente 300 metros abaixo do nível do mar. Então vejam que coisa tremenda. Do Jordão já tem corredeira. Na época da cega, na época da colheita, as águas vêm com tudo, porque tem muita água descendo. Aí pararam aqui à esquerda e à direita, onde vai para o Mar Morto, mingou, ficou tudo separada. Deus estava lá, gente. E sabe como o povo passou? O povo passou com pés enxutos, não no meio da lama. Eles não tiveram que limpar as sandálias. Eles não tiveram que pisar e afundar e atolar o pé onde eles passaram. Porque quando Deus faz, Ele faz direito. Deus fez de alguma maneira toda a umidade que estava naquele lugar secar, e o povo passou com pés enxutos. Do mesmo jeito quando eles passaram no Mar Vermelho, e Deus fez com o Jordão, Deus fez no Mar Vermelho, Deus fez com o Jordão, e Ele faz com a tua vida, quando Ele está te dando o desafio de entrar numa nova etapa, entrar num terreno desconhecido, onde a promessa dEle estará, e a terra manará leite e mel, e você vai experimentar o poder de Deus, e os povos dirão: que Deus é esse a quem você serve. Você pode dar um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus? O Deus que começou a jornada há 40 anos antes, continuava com eles. Sabe, gente, a gente precisa aprender as lições que Deus nos dá ao longo da nossa vida. Antes de nascer, Deus já te conhecia. Durante a sua vida, Ele está com você. Mas Deus já está no seu futuro, antes que você chegue lá. Sabe por que a morte não pode ser algo que assusta a vida do crente? Porque a maioria das pessoas enxerga a morte como o fim. Mas para aquele que crê no Deus Todo-Poderoso, a morte é só o começo. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus está com você no meio da guerra. Deus está com você no meio do desafio. Não deixe de crer. O desconhecido, às vezes, nesse tempo da pandemia, o mundo está sendo transformado. Existem negócios, existem áreas das vidas das pessoas que mudaram. Pessoas perderam emprego, negócios fecharam. O mundo inteiro está vivendo isso, gente. E às vezes as pessoas, no meio da guerra, elas falam: e agora, Deus, o que vai ser da minha vida? Você não sabe, mas Ele sabe. Ele já sabia disso muito antes de você nascer. E Ele já tem a provisão na tua vida, amém ou não? Diga assim: no passado, eu posso me lembrar dos livramentos de Deus. No presente, eu sei que Ele está comigo. Mas diga: no futuro, eu tenho as promessas de Deus. E a Bíblia diz: todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por vosso intermédio. Então tem promessas de Deus na vida do crente. Senhor, eu não enxergo um palmo na minha vida, eu não sei como vai ser, mas o Senhor sabe, porque o Senhor tem uma aliança comigo, eu sou teu e o Senhor é meu, amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí? Deus está conosco. A parte dele Ele sempre fará. Deus é imutável. Deus não tem aquele dia: não, hoje eu levantei de bode, eu não estou gostando do meu filho. Não, Ele te ama todo dia. E todo dia Ele conhece você. Quando você está certo, quando você está errado, quando você crê, quando você não crê, quando você está no centro da vontade dEle, quando você está rebelde. Deus está com você. Mas pastor, qual é a nossa parte? Não temos que fazer nada, não tem nada que a gente tem que fazer? Tem. Deus esperou isso do povo. Duas atitudes que Deus espera de mim e de você.
quando você está diante de um desafio, de entrar num terreno desconhecido, Deus espera duas atitudes do seu povo. A primeira é que esse é um tempo de consagração. A gente tem que sempre se consagrar para Deus, mas diante de um desafio, mais ainda. Antes do povo entrar na terra prometida, Josué encontra com o anjo do Senhor. Era o próprio Cristo ali. E ele olha para ele e não sabe quem é. Ele falou: você é um dos nossos ou um dos deles? Ele falou: sou o capitão dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Tira a tua sandália, porque esse lugar onde você está é o lugar sagrado. Era o mesmo Senhor que apareceu para Moisés na sarça ardente e mandou ele tirar a sandália também. Porque diante do Senhor a gente tem que pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a me consagrar, porque essa é a minha parte, a tua parte está se consagrando. E Josué então chama o povo, manda o povo se circuncidar, mas ele disse também, lá no capítulo 3, versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém ou não? Santificar significa separar para o uso exclusivo. A tua vida é de Deus, o teu negócio é de Deus, o teu dinheiro é de Deus, os teus dons são de Deus, a tua vida é de Deus. Você não existe para ser dono de nada, você existe para ser instrumento da glória dele. Santificar é usar tudo que você tem para o uso, para a glória de Deus, para o uso exclusivo de Deus. E Josué fala: hoje é dia de santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Então santifica o teu coração, santifica a tua vida, santifica as tuas atitudes, santifica a tua língua. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Claro que ninguém é perfeito. Por isso que Deus nos dá, se confessados os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Quando você erra, você pode ter duas atitudes: ah, eu sou pecador mesmo, vamos viver na graça. Não, meu irmão. A graça de Deus não é uma permissão para você viver em pecado. Se você quer Deus fazendo na tua vida milagre, santifica a tua vida, porque no meio de uma vida que se santifica, Deus fala: ah, eu vou operar maravilhas. Amém ou não? Essa é a primeira coisa que o crente tem que fazer. E a segunda atitude é coragem. E coragem é fé. Josué 3,3 diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Em outras palavras, Deus quer santificação, consagração, mas Ele quer fé. Deus não abriu o Jordão antes dos sacerdotes pisarem a terra, pisarem o Jordão. Primeiro eles pisaram o Jordão e molharam o pé, e depois Deus abriu as águas. Amém ou não? Você quer tomar posse da terra prometida que Deus tem para você? Então bota o pé na água, meu irmão. Bota o pé na água. Se você não botar o pé na água, ela não vai se abrir. Foi assim também 40 anos antes. O povo olhando para trás, o exército de Faraó chegando e o povo clamando. Deus fala para Moisés: por que clamais a mim? Diga ao povo que marche. Mas como assim, Senhor? Tem um mar vermelho na minha frente. Manda o povo marchar. Quando puseram o pé na água, ele se abriu. Então Deus está te dando um desafio. Para de ficar em cima do muro. Entre pelo desafio. Se lance nesse novo território que Deus está te dando. Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo. O mundo está de ponta cabeça. As mudanças éticas, morais e espirituais. Mas de uma coisa eu sei: o que Deus tem para a igreja é vitória nesse tempo, como Ele teve sempre. A igreja de Jesus vai ser vitoriosa no século 21. Até que Jesus venha, a igreja será vitoriosa. Porque a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não está num quartinho escondido com a porta trancada com medo do diabo. Não, ela está na porta do inferno, dizendo: pode afastar, porque eu vou entrar. Esse território vai ser meu. Amém, igreja? Então a igreja de Jesus, levante a cabeça, não tenha medo. Tenha em primeiro lugar uma atitude de consagração, mas em seguida
Tenha uma atitude de coragem. Por quê? Porque a vitória, gente, não está na nossa capacidade. Os sacerdotes pisaram e as águas se partiram. Deixa eu dizer algo para você. A prova é sempre um período de incubação, em que Deus nos guarda para o propósito que Ele tem para nós. Esse momento de prova que você está passando, Deus está permitindo, está te guardando, você está passando por aquele momento. Ele não está permitindo que o inimigo te destrua, mas Ele está trabalhando na tua vida, para te preparar para o propósito que Ele tem para você. Eu vou dar aqui para vocês algumas provas para vocês. Noé seria o pai do mundo inteiro que começaria depois do dilúvio. Mas durante um tempo ele teve que enfrentar o dilúvio, mas estava guardado na arca. Jacó quis fazer do jeitinho dele, roubar a primogenitura do irmão, acabou indo embora sem nada, com a mão na frente e outra atrás. E ficou 20 anos lá em Harã, na casa de Labão. Mas quando ele voltou, ele teve encontro com Jesus, com o anjo do Senhor. Teve o seu nome transformado, mudou o seu caráter, mudou o seu coração e se tornou um pai da nação de Israel. E quando ele encontra com Esaú, Esaú vem trazendo presentes para ele. Ele falou: não preciso de nada disso aí, porque o Senhor me enriqueceu. Estão entendendo, gente? Enquanto ele quis fazer do jeito dele, ele só tomou na cabeça. Mas esses 20 anos, ele fora da sua terra, longe da presença dos seus pais, Deus estava guardando Jacó para o momento em que ele seria transformado para o propósito que Deus tinha na vida dele. José, dos 17 aos 30 anos, passou escravidão, injustiça no Egito. Deus o guardou, mas estava sendo preparado para ser o governador do Egito, e aquele que iria libertar o povo de Israel. Quando Moisés ficou 40 anos no deserto, depois de ter fugido do faraó, por ter matado um egípcio, ele pensou que tinha acabado o propósito de Deus na vida dele, mas Deus o estava guardando e o preparando na incubadeira do tempo, para se tornar o libertador de Israel e também o legislador desse povo. Moisés foi guardado por 40 anos no deserto. Davi, por 15 anos, ficou fugindo de Saul. Mas Deus o guardou, porque ele seria o rei de Israel. Jonas, rebelde, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Deus o guardou 3 dias dentro da barriga do grande peixe, preparando para ser o profeta que pregaria e traria o maior avivamento na história de uma nação. Esther, num palácio, teve que se esconder com um novo nome, e passou por uma prova danada, porque ela teve que se lançar ao desafio, e ela podia morrer por causa desse desafio de entrar na sala do rei sem ter sido convocada. Mas Deus a usou para salvar o povo de Israel e fez dela uma rainha extraordinária. Os apóstolos ficaram morrendo de medo depois da morte de Jesus e trancados por 10 dias no cenáculo, até que o Espírito Santo veio e os encheu, e eles saíram dali cheios de coragem, de intrepidez, e mudaram a história, e nós estamos aqui por causa deles. Amém, igreja? O apóstolo Paulo foi guardado por Deus por 3 anos na Arábia, fugindo do ódio dos judeus que queriam matá-lo. Mas depois que ele volta, ele está preparado para se tornar o maior missionário de todos os tempos, o homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Todos esses homens tiveram um tempo de incubação, um tempo de prova, para enfrentar um território novo e para conquistar a que Deus tinha para eles. E por último lugar, eu quero dizer que Jesus também teve que ficar 3 dias no ventre da terra, para depois ressuscitar e se transformar no Salvador do mundo. Eu concluo essa palavra dizendo que eu não conheço
todos os detalhes do que Deus vai fazer nesse tempo que nós estamos enfrentando. Eu não conheço nem os detalhes daquilo que Deus tem para a minha vida, que dirá para a sua vida. Mas de uma coisa eu sei: Ele já fez, Ele está fazendo e Ele ainda fará. Diga assim: uma coisa eu sei, Deus já fez, Deus está fazendo e Ele ainda fará. Você pode repetir mais uma vez? De uma coisa eu sei, Deus já fez, está fazendo agora, mas ainda fará. O mesmo Deus dos tempos bíblicos é o Deus que opera nos nossos dias. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está passando um momento muito difícil. E no momento difícil, às vezes a gente tende a murmurar, a duvidar. Mas esse tempo difícil é o tempo da incubadeira. E você pode saber, querido, que você pode até não acreditar muito, mas Deus te livrou muitas vezes nesse tempo. Porque o que Ele tem para você não é morte, mas é vida. O que Ele tem para você é você completar o seu chamado e alcançar o propósito dEle e adentrar nesse novo tempo que pode ter mudado tudo. Mas Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então hoje, se você está aqui nessa manhã e está me vendo pela internet, e você quer entregar a sua vida, os seus medos, os seus sonhos para Deus, a primeira coisa que você tem que entregar, mais do que os teus negócios, mais do que os seus sonhos, é entregar o teu coração. É dizer: Deus, sozinho eu não vou dar conta, eu preciso da tua intervenção. Então hoje eu quero entregar tudo, Deus, entregar tudo. Eu quero confiar que o Senhor está comigo. Como o pastor falou, estava antes de eu nascer, está agora, mesmo no momento de dor, no momento de luta, e estará no futuro também. Eu quero entregar minha vida para Ti por inteiro. Se você quer entregar a vida para Cristo hoje, entregar o teu destino, teus medos, os teus sonhos, dizer: sozinho eu não vou dar conta, levante a sua mão onde você estiver, a orar por você. Se você quer entregar a vida para Jesus. Há alguém aqui hoje? A igreja fica com os olhos fechados. Se você tem alguém aqui, eu não estou enxergando não. Tem aqui? Fica de pé, por favor, você que está levantando a mão. Graças a Deus. Põe a mão no coração. Essas duas pessoas, tem mais alguém? É muito importante essa entrega. Põe a mão no coração, diga: Senhor Jesus, graças a Deus pela sua vida também. Diga assim: eu confesso, sozinho eu não consigo, mas eu creio que o Senhor já estava no meu passado, o Senhor está hoje comigo e estará no meu futuro. Mas sou eu que hoje entrego a minha vida para Ti e te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, Senhor das minhas lutas e das minhas dificuldades. Ajuda-me, Senhor, vai na minha frente, porque hoje eu me rendo a Ti e te confesso como meu Salvador. Abre as águas do Jordão diante de mim. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você que está aí pela internet, coloque o seu nome aí nesse QR Code, para que a gente possa orar por você. Mas eu quero orar pela tua vida. Você que talvez esteja diante de um grande desafio, algo novo, algo que você precisa do sobrenatural de Deus. Eu quero pedir que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, eu vou orar com você. Põe a mão no coração, diga: Senhor, eu não quero viver essa vida com medo, nem com dúvida. Hoje eu quero consagrar meu coração a Ti. E eu quero assumir pela fé
uma atitude de coragem, Pai, porque Tu és fiel. O Senhor fez no passado, vai fazer hoje também na minha vida, porque eu estou me rendendo a Ti, Senhor. Senhor, obrigado pelo desafio. Obrigado porque no meio do Jordão o Senhor está presente. No meio da minha prova, no meio do obstáculo, o Senhor está presente, Pai. Eu me entrego a Ti, Senhor, e eu te digo, pode contar comigo, porque eu vou viver para a honra e glória do Teu nome. Eu não vou retroceder. Eu não vou morrer no deserto, Senhor. Eu vou continuar crendo, porque o Senhor fez no passado e faz ainda hoje. E enquanto houver um crente na terra, o Senhor vai fazer na vida desse crente também. Eu entrego os meus problemas, os meus desafios ao Senhor, e te agradeço, Senhor, porque eu não sei o que está diante de mim, mas o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Por isso eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.